Tarde, pessoal. Agora são 3h30, tá? Hoje eu tô começando a comer mais cedo porque eu tô levemente com fome e enjoada, sabe? Então eu sinto que eu preciso comer alguma coisa. Lembra daquele patezinho de cenoura super saudável que a sogra faz? Então, sobrou do aniversário do Guga e eu tô aqui comendo com um pãozinho. Isso aqui eu não vou comer não, tá? Guardei pro Guga, que ele adora miolinho de pão. Aqui tem 50 gramas de pão francês, 40 gramas de patezinho e 35 gramas de mussarela. É assim que eu vou começar meu dia. Beijo, gente. Depois eu volto pra conversar com vocês. 6h30 da tarde, gente. E eu vou jantar. Almojantar, né? Já tinha comido aquele lanchinho de café da manhã. E vocês viram minhas unhas? Olha que lindas as unhas que eu fiz pro aniversário do Guga. Agora já cresceu um pouquinho aqui, né? Mas eu quis fazer esse modelinho aqui, ó. Ficou bonitinho, né? Ficou bem trabalhadinho. Eu amei. Então, voltando aqui. 30 gramas de arroz. 50 gramas de feijão. 100 gramas de abobrinha refogadinha. Com tomate, cebola, tals. 100 gramas de acém cozido, tá? Com pimentão, cebola, alho. É isso. Bora comer. Vou comer de sobremesa aqui umas 100 gramas de abacaxi. E depois eu vou conversar com vocês um pouquinho, tá? A gente vai conversar de como foi o final de semana e de como foi caótica a minha alimentação. Deu pra vocês verem pelo peso, né? Mas a gente vai conversar tudo isso daí. Beijo. E aí, meninas, quanto tempo? Como vocês estão? Tudo bem? Eu fiquei essa semana ausente e eu avisei pra vocês por que eu ficaria, né? Pelas correrias aqui do aniversário do Guga. Foi tudo bem, graças a Deus, né? Vou até deixar umas fotinhos aí pra vocês verem a gente na mesa cantando parabéns pra ele. Vocês sabem, né, que eu tô naquele processo dele fazer as avaliações, né, pra detectar aí, né, um possível espectro autista, apesar de a gente já ter quase certeza, né, porque quem convive com ele vê que ele tem estereotipias, né, ele vive no mundinho dele e tudo mais. Então a gente tá neste processo ainda, então eu não posso afirmar nada. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque eu fiquei com muito medo que ele ficasse nervoso, chorasse, né? E graças a Deus deu tudo certo. Teve alguns momentos que ele se isolava ou ia pro quarto ou queria descer lá para casa da minha sogra e minha sogra levava ele, tal. A gente sempre respeitando o tempinho dele, a vontadezinha dele, né, das coisas e tudo mais. Mas ele se divertiu, ele ganhou brinquedo com bolinha. Aí a sogra abriu, ele acabou brincando ali na hora com alguns brinquedos, enfim. Foi bem gostoso, né? Uma reunião simples, familiar. Desta vez eu chamei só os avós, tios e primos, exatamente por causa deste medo de não ter muita gente, para não deixar ele nervoso. Então eu tava bem apreensiva, mas deu tudo certo, graças a Deus. Até na hora do parabéns, todo mundo começou o parabéns bem baixinho. E aí depois a gente foi vendo que ele foi ficando confortável, aí foi aumentando. E aí, como a minha família, né, nem um pouco escandalosa, né? O final do parabéns já tá na última altura. E ele, graças a Deus, ficou bem e deu tudo certo. Então, é muito cansativo esse negócio de fazer, né, o pós também é cansativo. Então eu tô aqui estragada conversando com vocês. E antes também, né, porque a gente tem que ficar atrás das coisas e eu fico muito ansiosa porque eu quero que tudo dê certo. Eu tava ansiosa por conta da reação dele e ansiosa também para dar tudo certo, né? E ponto de docinho, e bolo, estruturar o bolo. Eu fiz um bolo em cima do outro, né? Porque eu queria esse efeito meio circo no bolo. Então, tudo isso me deixa muito tensa, né? E eu até tava comentando com o marido, com as minhas irmãs, que
Eu falei, nossa, se eu trabalhasse como confeiteira, eu sei que quando a gente tá na pegada, né, trabalhando, eu acredito que o corpo da gente acostume com o negócio. Mas eu não me vejo mais trabalhando como confeiteira agora. Porque as minhas costas não aguentam, gente. Eu fiquei com dores absurdas assim na perna, nas costas, nas varizes, né? Que vem surgindo umas varizes nas minhas pernas. E, cara, foi pauleira. Mas valeu a pena, não tô reclamando. Só não sei se eu vou conseguir acompanhar esse ritmo ano que vem. Porque sou eu que faço as coisas, né? Os doces, né? Salgado a gente encomendou, o pessoal fez churrasco, né? Mas os doces, assim, e eu tenho essa mania, né? De querer fazer uma variedade de doces e tudo mais. Então, eu fiz palha italiana, eu fiz beijinho, eu fiz brigadeiro de paçoca, eu fiz aquele brigadeiro de banana fine, eu fiz beijinho, eu fiz o brigadeiro tradicional. Então, depois eu fiz 2 bolos, né? O de baixo era recheado de creme com abacaxi e doce de leite com abacaxi. O de cima era inteirinho chocolatudo, né, para gosto do freguês. Para quem não gostava de fruta, tinha opção sem fruta e por aí vai. Eu gosto dessa coisa de agradar as pessoas, né? Eu tenho essa coisa de vó, de tia, de mãe, de acolher as pessoas com comida. Eu ainda tenho isso. Então, quando eu vou fazer uma festa, eu gosto de agradar, entendeu? Só que para mim, esse tipo de coisa é caótico. É caótico porque junta a ansiedade com a vontade de comer, né? Junta a fome com a vontade de comer, vamos dizer assim. Eu tô olhando aqui pro lado porque eu tô olhando aqui a babazinha, porque o nenê tá dormindo e se ele acordar vou ter que interromper a conversa pra ir lá, porque eu tô aproveitando o soninho dele pra fazer esse vídeo pra vocês. Então, voltando aqui, pra mim a situação é caótica, porque eu tô naquele dilema, eu fiquei muito reflexiva durante esses dias aqui sobre aquele dilema do ovo ou da galinha. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Por que que eu falo pra vocês isso? Porque eu fiquei naquele dilema pessoal de você come essas coisas descontroladamente porque você entra em contato com essas coisas e não sabe lidar, ou você não sabe lidar com essas coisas porque você está passando muito tempo longe destas coisas. Eu já falei várias vezes para vocês por aqui sobre o equilíbrio e a gente aprender a lidar com essas coisas, não afastando elas totalmente da gente. E eu fiquei bem reflexiva quanto a isso. Porque nessa dieta do keto que eu faço, né, eu me afastei totalmente destas coisas e de outras também que poderiam ser inclusas normalmente na minha dieta, que eu consigo lidar bem. Mas por essa necessidade de ficar sem o carboidrato, né, e fazer o meu corpo responder, o meu metabolismo, né, no caso, que já fazia muito tempo que ele estava meio paradão, eu parei de conviver com essas coisas. Então, essa semana, quando eu voltei loucamente descontrolada. Tive surtos de compulsão, assim, alimentar, assim, de exagero, vamos dizer assim, né? Alimentar, de sentir que o estômago estava cheio e continuar socando coisas para dentro, para aproveitar, né? Sempre aquele mesmo pensamento. Vamos aproveitar que essa semana na minha cabeça eu já tinha liberado, porque eu já tinha pensado, eu vou entrar em contato com essas coisas e eu me conheço. Eu sei que eu não vou resistir, né? Na verdade, a gente que dá o comando pro nosso cérebro, né?
E respeitando este comando que eu dei, eu realmente não resisti e ainda abusei, né? Para aproveitar que eu estava em contato com essas coisas. E aí eu fico meio chateada porque eu penso, cara, eu só queria ser uma pessoa normal, entendeu? Que vê essas coisas e, ok, não liga, sabe? É uma coisa normal. Agora, a gente tem realmente um apego emocional com a comida. E a gente, sim, a gente desconta as coisas na comida. Mas será que realmente tirar essas coisas da nossa vida é um bom negócio? Será que a gente aprender a lidar com essas coisas não seria melhor? Então eu fico reflexiva muito quanto a isso, mas eu sei também que se eu não tirar, talvez eu fique nesse dilema. Ai, o ovo ou galinha, ovo ou galinha, ovo ou galinha, e um dia eu não resisto, no outro também não, e aí vai indo, e o tempo vai passando, e eu não tô fazendo nada para mudar. Então, continuo nesse mesmo dilema, sem saber qual que é a verdade soberana das coisas, e tentando fazer o meu melhor, gente. Tentando sempre fazer o meu melhor. E o que que é o meu melhor neste momento? Neste momento, o meu melhor é deixar os dias que ficaram para trás e daqui para frente fazer diferente, né? Tentar fazer diferente para que a soma dos dias que eu faça as coisas certas sejam maiores do que a soma dos dias que eu não faça as coisas tão certas assim, vamos dizer. Essa coisa de ficar com os doces sem açúcar, eu tô gostando sim, né? Eu acho que não me dá uma compulsão, eu não sofro, não fico com vontade, né, de comer depois outros doces. Então, essa parte eu vou manter, pelo menos durante a semana, né? Vou manter. Só que eu não vou ficar com medo de fruta, não vou ficar restringindo ao máximo os carboidratos. Vou tentar ficar de 80 a 100 gramas de carboidratos, que é considerado uma low carb por esses dias. E vou tentar fazer por volta de 1.200 calorias. 1.200, 1.300 calorias, que estava dando certo na do keto, eu ficar com essa quantidade de calorias, né? E vou tentar enxugar um pouco os carbos, mas não do jeito que eu estava fazendo antes. Vou acrescentar meu pãozinho pelo menos uma vez por dia. Se eu tiver com vontadezinha de comer um arroz e feijão, como eu tive hoje, eu senti que o meu corpo estava precisando, sabe, de sustância, de comida de verdade, tá? Então eu vou colocar. São carboidratos que eu considero do bem, tá? Industrializados também do bem, vocês sabem que eu vou colocar. Eu só vou tentar mesmo dar uma controlada nos doces com açúcar, exatamente para evitar esses episódios de exagero, né? De sofrer no caso, porque assim, eu consigo lidar e eu consigo não exagerar. O que me deixa incomodada é o sofrimento, é o depois do doce, entende? Que eu tenho que lidar com as minhas emoções de pensar, não, você não pode comer outro, porque aquilo já aguçou meu paladar. E aí eu fico brigando comigo o dia inteiro, entendeu? Eu fico esperando a próxima refeição pela próxima sobremesa e não sei o quê. Então, assim, nessa parte, eu acho que realmente eu tenho que dar uma segurada. Porque doce pra mim é problema. Agora, o que eu queria comentar com vocês de episódios de compulsão que eu tive? Comi pratada de arroz e feijão, né? Comi bastante pão também, então não foram só doces. Com esse sentimento de aproveitar. Então é aí que eu falo para vocês.
que de repente restringir totalmente todos os carboidratos da minha vida me faz não aprender a lidar com essas emoções dia a dia. Então, de que adianta eu agora restringir tudo, emagrecer, ficar linda e bela, e chegar nas festas de final de ano aconteceu a mesma coisa que aconteceu agora no aniversário? Não é? Eu dou graças a Deus, Pai, que hoje eu tô bem, eu tô com minha cabeça bem firme, porque eu coloquei na minha cabeça. Segunda-feira vai chegar e acabou a esbórnia, entendeu? E eu determinei, eu dei esse comando pro meu cérebro e graças a Deus hoje tá tudo bem comigo, né? Hoje eu comi o abacaxi, que vocês acabaram de ver, comi o pãozinho, comi arroz e feijão, né? Mais tarde eu vou comer meu chocolatinho, a vida fluindo como deve ser, com as coisas que eu considero permitidas para mim quando eu estou em molde de contenção alimentar, vamos dizer assim, né? Restrição, não gosto de usar essa palavra, né? Mas assim, dar uma contida. Então assim, tudo está ok, tudo está tranquilo. Eu tô sentindo um pouquinho mais de fome hoje, de fraqueza. Hoje, na hora que eu fui tomar o óleo de coco de manhã, depois do óleo de coco eu não fiquei legal. Eu fiquei meio zureta, não entendi por quê. Eu acho que, como eu venho de dias judiando do meu corpo, comendo um monte de coisa que né, não é legal, eu acho que deu um revertério aí no meu organismo. Porque foi logo depois que eu tomei o óleo de coco que eu fiquei até meio assim, meio tonta, assim, sabe? Mas assim, vou continuar tomando meu olhinho e vamos ver. E vou me alimentar direitinho durante essa semana, mas assim, sem fazer uma restrição muito rigorosa, tá? Alimentar. Não adianta eu querer restringir tudo da minha vida e depois chegar na manutenção eu não saber lidar. E engordar de novo. Então não é esse o plano. O plano é imediato? É querer emagrecer? É querer resolver? É. Esse é o plano. Mas eu tenho que também aprender a lidar com o depois, tá? Eu tenho que aprender a lidar na manutenção. Porque na manutenção, como esse estilo da Duqueto não é um estilo de vida que eu quero levar, é apenas uma estratégia de emagrecimento que eu tô fazendo agora no momento. E esses dias eu estava escutando um podcast com uma nutri voltada para a alimentação cetogênica. E ela ama a cetogênica, tá? Ela fala que dá uma clareza mental, que a gente fica bem melhor, piriri-pororó, e todos os benefícios que a cetogênica causa pra gente. Mas ela mesmo afirmou que a cetogênica não é um estilo de vida. A low carb é um estilo de vida. Porque a low carb, de low carb não tem nada, ela falou. Porque você pode consumir até 130 gramas de carboidrato na low carb, tá? Então isso daí é um bom aporte de carboidrato, gente. Dá para comer muita coisa com 130 gramas de carbo, sabe? Então, assim, dá para fazer uma low carb, um estilo de vida sim, porque você consegue incluir, ser flex entre os alimentos. Você consegue incluir várias coisas. Agora, a cetogênica não é um estilo de vida. Ela falou. Então, eu prefiro acreditar numa nutricionista que ama a cetogênica com muita paixão, pratica e ela mesmo fala que isto não é um estilo de vida, é uma estratégia que você pode aplicar até 30 dias na sua vida. Depois você volta para uma low carb, não é?
E umas 3 vezes por ano você pode aplicar essa estratégia da cetogênica para dar uma limpada no organismo. Ela mesma falou. Então eu achei isso super interessante, porque chega uma hora que o nosso organismo acostuma e ele entra em platô. Ele começa a não responder mais do jeito que você espera que ele responda. Porque quando você entra numa cetose, né, com a dieta cetogênica, isso faz você liberar corpos cetônicos, né? E pelo que eu entendi, é o corpo usar a gordura como fonte de energia. E isso dá muito mais trabalho para o corpo do que ele simplesmente ir lá e usar o carboidrato, né? Porque tem toda uma transformação e não sei o que, tem todo um trabalho. E o corpo da gente ele é meio preguiçoso, é lógico que ele sempre vai querer mais fácil, que é o carboidrato. Só que chega uma hora que ele já vai estar acostumado com esse mecanismo. Então não vai ser mais tão difícil, porque o corpo ele é adaptável. Por isso que eu falo para vocês daquele negócio dos homens das cavernas, não sei o que lá, que o povo insiste em falar até hoje. Mas o nosso corpo é mega inteligente. Então a gente não pode ficar se apegando nisso. A gente nasceu, a nossa fisiologia, ela nasceu de um jeito. Mas se a gente fizer de outro jeito, o corpo da gente vai acostumar. É igual quando a gente tira a vesícula. O corpo da gente não acostuma. Quando a gente tira o apêndice, a gente não acostuma. Gente, o corpo da gente é muito inteligente. É muito inteligente. Então a gente não pode ficar se apegando nisso. Então a gente tem que estar sempre assim, pregando umas peças nele. Mas esporadicamente. Mas a gente tem que pensar lá na frente. Será que essa alimentação vai ser boa para nós em longo prazo? Lá para frente, essa coisa de ficar sem o carboidrato, sendo que o carboidrato é fonte de energia, né? Será que a longo prazo isso vai fazer bem para o nosso corpo? O que a gente tem são estudos imediatistas que estão falando agora, para já. Em alguns estudos, algumas pessoas, assim como outras, falam que não. Mas falam que tá tudo bem, que a gente pode levar isso para o resto da vida. Mas será que futuramente eles não vão ver que não? Porque eu penso assim, gente. Se Deus fez gordura, carboidrato e proteína, que é uma coisa completa, é um negócio completo, uma alimentação equilibrada, maravilhosa, completa. Eu não acho assim, sabe, que tem que ser tirada radicalmente o resto da vida, da sua vida. Eu acho que você tem que pegar aquele determinado alimento que não é legal para você, porque te causa compulsão, que aí é outra coisa, é voltado para o seu emocional. Aí você está lidando com coisas da sua cabeça. Aí sim, aquele alimento, esporadicamente na tua vida, para não causar grandes transtornos, já que você já fez todos os testes, né? Já é PhD de si mesmo e não consegue lidar, igual eu com a bendita da caixa de bombom. Raramente eu tenho caixa de bombom aqui em casa, porque é uma coisa que não adianta, eu não consigo lidar. Toda vez que eu tentei colocar uma bendita numa caixa de bombom aqui, falar, eu vou comer 2 bombom por dia, no máximo. Consegui no primeiro dia, no segundo dia eu já tinha comido a caixa inteira. Então tem alimentos que, infelizmente, a gente não consegue lidar emocionalmente com eles. Aí sim, esporádico. Agora, um carboidrato que vem da natureza, por exemplo, uma batata, né? Um arroz, frutas, né? Por mais que tenha um índice glicêmico alto, que a gente sabe que quem gosta de fruta, é que eu não sou muito fã da fruta, né? Mas para vocês que gostam de fruta, eu não acho que a gente tem que se apegar no carboidrato e restringir esse tipo de coisa, porque isso também é fonte de energia para o nosso corpo. E se Deus fez, alguma coisa tem, né? Então, assim,
Eu procuro levar a minha vida assim, com esses pensamentos, sabe? Então tudo para mim sempre será uma grande estratégia. Nunca será um estilo de vida, porque o estilo de vida que eu quero levar é o equilíbrio. Porque eu falo para vocês, a minha alimentação dessa semana foi caótica, mas credo que delícia, entendeu? Então eu não vou negar para vocês que, ai, eu odiei. Nossa, eu passei muito mal. Meu Deus do céu, me deu espinha, me deu alergia. Complicado, complicado, porque comer é muito bom, né? A gente só tem que saber o nosso limite. Mas eu não imagino a minha vida. Eu não imagino passando, tipo, indo pro meu pai, por exemplo, que agora nós vamos esse final de semana pro meu pai, né? Passar o final de semana lá com ele, que ele não pôde vir no aniversário do Guga, então nós vamos levar o Guga lá pra ele ver. Eu não me imagino chegando lá e não comendo estrogonofe do meu pai. Eu não imagino uma vida assim. Ah, eu tenho um estilo de vida diferente, então eu vou ver vocês comendo e eu vou comer outras coisas. Não é do meu feitio, tá? Eu posso usar, sim, uma alimentação estratégica durante a semana. Estratégia. Mas não estilo de vida. O meu estilo de vida sempre vai ser o equilíbrio. Posso estar errada? Posso estar certa? Não sei. Lá na frente nós vamos ver. Lá na frente. Mas eu acredito no equilíbrio. Eu acredito que tudo feito equilibradamente, nas porções certas, nenhum alimento vai te engordar e nem te emagrecer, né? Se ele for bem administrado no seu dia. Então essa é a visão que eu tenho. Então assim, estarei aí de volta vou fazer esse teste aí, tá? E eu vou para casa do meu pai no final de semana, então já é outra fuga da dieta. Não adianta eu prometer, falar, eu vou me controlar no meu pai, porque é aquilo. São comandos, são gatilhos que a gente tem, que ainda é muito difícil para mim de lidar. Mas, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o meu melhor depois. É isso que eu posso fazer. Por hora é isso, tá? E temos a vida inteira pela frente aí. Não tenho hora marcada com ninguém. Não tenho contrato com ninguém. Só comigo mesmo, né? Os meus compromissos são comigo. Então, teremos o ano inteiro pela frente e buscando sempre o melhor, né? Tem eventos que não dá pra gente fugir, né? Tem eventos que a gente remarca. Tem eventos que não dá pra gente fugir. Então, estarei com a minha família. Estarei aproveitando até quando Deus quiser. E eu sei das minhas fraquezas. Eu sei delas. Mas eu prefiro conviver com elas do que fugir delas, né? E convivendo com elas, de repente, aprender. Isso não anula, de repente, eu querer usar essa estratégia da Duqueto, né? Em algumas vezes que eu senti que é necessário. Vamos ver como é que meu organismo vai responder essa semana, de 80 a 100 gramas de carbo. Se ele estiver respondendo bem, não tem motivo, né, para eu ser tão restrita, tão rígida comigo. Mas a gente nunca sabe o dia de amanhã, então eu nunca excluo nada da minha vida. Mas o que eu quero que vocês entendam é, isso nunca será um estilo de vida para mim. Isso sempre será uma estratégia temporária de emagrecimento, para dar um boom no corpo, para dar um susto no metabolismo. Porque o que eu acredito mesmo é o equilíbrio. E eu quero muito, muito, muito chegar aqui para vocês um dia e falar, cara, eu aprendi a lidar.
eu consigo passar pela preparação de uma festa e não comer caoticamente, exageradamente, como se não fosse, como se não houvesse amanhã, né? E eu acho que muito disso, faz tempo que eu não tinha esse tipo de reação, entendeu? Por isso que eu estranhei. Eu acho que muito desse sentimento que eu tive de meio compulsivo foi da restrição que ela veio. Porque quando eu entrei em contato com esse tipo de alimento que já é problemático para mim, eu quis socar para dentro com essa coisa de aproveitar, entendeu? E juntou a ansiedade, né, dessas coisas que eu tô passando com o Guga e a ansiedade pela festa mesmo, para dar tudo certo para ele e para as pessoas e tudo que eu tinha que preparar. Fiz o arco também, foi eu que fiz. A sogra me ajudou muito, nossa, não posso nem falar, a sogra e o sogro me ajudaram demais. Mas eu tava muito ansiosa, entendeu? E acabei sim, descontando na comida. Mas será que se eu tivesse uma dieta equilibrada todo esse tempo, me permitindo comer pão, arroz, feijão, doce eu não digo, porque doce é caótico, mas será que eu teria tido essa compulsão por coisas normais, assim, por coisas banais, não foi só por doce? Então fica aí a reflexão e o questionamento, sabe? Coisas que eu ainda não consigo, mecanismos que são automáticos, que eu ainda não consigo conter e nem entender do meu cérebro. Então é isso, gente, senão a conversa vai ficar muito longa, mas queria desabafar com vocês. Coisas que eu ainda tenho que tentar entender, compreender, ver qual que é o melhor caminho para mim. Então essa semana eu vou tentar fazer uma low carb meio que adaptada aí, né? Para minha realidade, para as coisas que eu quero ter na minha alimentação, porém controlando ali no aplicativo para não passar de, no máximo, 100 gramas de carbo no dia. Vamos ver como é que eu vou lidar hoje, porque já nessa lambança toda aí, já foi 60 gramas de carbo. Então vamos ver como é que vai ficar até o final do dia. Beleza? Combinado? É isso aí. Não estou orgulhosa, mas também não estou triste, né? Triste. Eu já sabia que poderia acontecer. E parte disso é inchaço e nós vamos correr atrás. É isso aí. Sempre em frente. O importante é levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Beijo. 00:20 agora, gente. O que vocês não viram é que por volta das 11 horas eu comi 20 gramas de amendoim salgado e descascado, né? Aquele sem pelinha e sem aquelas coisinhas, né? Sem aquelas bolinhas. Amendoim, só amendoim mesmo, tá? Então agora eu vou comer aqui, ó, 100 gramas de carne moída de novo, que é o que eu tenho aqui hoje, e 50 gramas de requeijão light da Vigor, tá bom? É esse aqui que eu vou jantar. Depois mostro pra vocês a sobremesa. Hoje foi pauleira, viu? Hoje foi difícil. Fiquei me sentindo com fraqueza, com fome. Aquilo que a gente já conhece, né? Quando a gente passa uns dias na esbórnia assim e volta pra alimentação normal. Olha quem tá aqui. Oi! Tá de olho na minha carne? Aí, meu amor, te amo. Oi! Lindo, lindo, lindo. Ó, gente, 14 gramas do meu chocolatinho Hershey's 60% menta, tá bom? E hoje eu bati proteína assim no limite, 1 grama por quilo, né? Esqueci de olhar os carbos, peraí. Vou olhar e já volto. Só pra finalizar aqui com vocês o dia, que hoje eu não pretendo comer mais nada, tá? Eu fiz aí uns 60 gramas de gordura,
Fiquei dentro do que eu estipulei para vocês, de 80 a 100 gramas de carbo, eu fiz 70 e poucos. Então, fiz até menos do que o esperado. Fiz 84 gramas de proteína, né? Mais ou menos aí. E fiquei dentro, fiz 1.184 calorias. Então, hoje tá tudo ok. Vamos ver se o corpo vai responder bem. Tô tomando bastante água. Então, vamos vendo, né? Se o corpo desincha. É isso. Até amanhã, gente. Beijo. Tarde, meu povo, dessa terça-feira. Já tomei o meu café aqui com óleo de coco. Já me pesei antes disso e já foram embora 2,1 kg de inchaço. Vou até deixar aqui na tela para vocês o peso. Deu 85,1. A gente sabe que parte disso é inchaço, mas a gente sabe também que parte disso é gordura. Afinal, eu fiquei aí por volta de uns 10 dias, né? Me alimentando sem ser exemplo para ninguém, não é? Tentei dar o meu melhor nos primeiros dias aí, eu tentei, mas a ansiedade tomou conta de mim e eu acabei sucumbindo a esse sentimento que eu ainda não sei lidar muito bem, né? Esses dias eu vi uma coisa que eu não via há muito tempo, que foi o meu pé inchar. Fazia muito tempo que isso não acontecia, né? Sempre vejo meu pé magrinho e tal. E eu sempre vejo o meu inchaço de acordo com o meu pé, engraçado, né? Quando ele tá inchado, eu sei que eu tô com retenção. Hoje ele já tá mais magrinho, meu pé. Ele tava uma bolinha esses dias que eu tava me alimentando mal. É engraçado, né? Então a gente sabe que parte disso é inchaço, porque eu mijei pra caramba. De ontem pra hoje, levantei várias vezes à noite até pra fazer xixi. Não tava tomando água direito, não tava me alimentando direito, isso é fato, né? Coisas que eu ainda preciso reprogramar em mim. Mas aos poucos a gente chega lá, né? A gente não pode ficar se cobrando muito também, perfeição de uma hora para outra, assim, porque perfeição já não existe, né? Então o importante é a gente estar fazendo por nós. O importante é isso. A gente cair e depois levantar. Então, eu, assim, nessa análise, que nem eu falei para vocês de ontem, né? De o que eu estou fazendo de errado, por que quando eu entro em contato nesses alimentos eu ainda não sei lidar, né? Se realmente é válido eu ficar me restringindo e não aprender a lidar com eles, como vai ser na minha manutenção, né? Como vai ser sempre que eu entro em contato. Então, diante deste fato, eu resolvi fazer um teste, né, uma low carb ajustada ao meu paladar e a tudo que eu acho prudente eu comer, né, aquilo que eu acho relevante para mim, tá? Não significa que vocês necessariamente tenham que concordar com isso, né? Falo sobre alguns industrializados aí do bem e que eu acho prudente, né? Tentando aí ficar de 80 a 100 gramas de carboidrato, né? Então é uma low carb, né? Porque até 130 gramas de carboidrato é considerado low carb. E sim, continuar com os meus doces zero açúcar, né? Ou mesmo as minhas barrinhas de 60% chocolate da Hershey's, ou de qualquer outra marca, que seja acima de 50%. Que são doces que eu já coloquei um comando no meu cérebro que não me causam necessidade de exageros, né? Excessos, assim. Eu consigo me controlar com eles, né? E eu ainda não sei se isso é um placebo, vamos dizer assim, uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, ou se realmente é fato de que eles não ativam os meus hormônios de prazer, assim, exacerbado, para que eu possa ter aquelas compulsões que eu tenho quando eu entro em contato com doces mesmo cheios de açúcar, que são caixas de bombons e afins, né? São doces que eu consigo controlar.
Então são doces que não vão causar perigo para mim. Então eu vou continuar com eles, porque para mim é bom. Pessoas que não são muito ligadas a doces e que conseguem fazer uma dieta e colocar chocolatinho normal, doces com açúcar, tranquilão, né? Eu vou tentar ficar entre as 1.200 calorias e 80 a 100 gramas de carboidrato. Então é uma low carb ajustada para os meus gostos, para o que eu acho relevante para mim, tá bom? Então é isso que eu queria falar para vocês. E vamos que vamos nessa jornada tentar aí, né, uma redução de peso e desse inchaço que veio com esses dias. E foi o que eu falei para vocês ontem na conversa que a gente teve. Eu acho que isso muito tem a ver com a restrição que eu fiz, né? Eu não vou me arrepender, porque eu precisava disso para mexer com o meu metabolismo. Eu acho que estratégias temporárias são válidas. E futuramente eu pretendo estar mais madura para passar por esse tipo de estratégia e não sucumbir depois, né? Não dar um efeito rebote, um efeito reverso. Quando eu tiver acesso a esses tipos de alimentos, né? Que causam um sentimento ou mexem com os nossos hormônios para que aconteça o exagero. Eu ainda preciso aprender a lidar. E eu estou aqui na luta pelo sucesso para isso, né? Dizer para vocês que eu vou ficar sem esses alimentos, eu seria muito hipócrita. Porque é muito bom a gente confraternizar e comer, né? É muito gostoso. É prazeroso. Na vida a gente precisa também de prazer, gente. Né? Não é só obrigação, tem que ter o prazer também. E eu nunca consegui levar na minha vida as coisas ferro e fogo. Nunca. Então, esse é o meu jeito, né? Não consigo ser assim. Tô tentando melhorar. Mas eu acredito que faz parte de quem eu sou, entendeu? Um conjunto de ações, qualidades e defeitos de Lisa faz parte de quem eu sou. Ser assim, uma pessoa que faz parte do meu TDA também, eu acho. Uma pessoa que não consegue seguir muitas rotinas, assim, e tenta. Eu estou sempre tentando, mas nem sempre estou conseguindo. Mas estarei aí sempre na luta com vocês, lutando contra as minhas dificuldades. Mas estou muito feliz por todos os progressos também que eu tive e não vou desmerecer a minha caminhada, certo? E eu quero viver em paz com a comida, com tudo na minha vida. Quero viver em paz. Quero ser uma pessoa que lida com tudo e consegue administrar tudo. É isso que eu busco pra mim, né? E é isso aí, gente. Vamos tocando em frente, mais um dia aí. Depois amanhã eu fecho com a pesagem e já edito, já posto esse vídeo pra vocês não ficarem muito tempo sem vídeo. Quarta-feira eu já quero postar esse vídeo pra vocês. Outra coisa que eu esqueci de falar com vocês é... Quem quer participar de um grupo comigo para ficar mais pertinho, pra gente trocar experiência, vou deixar meu Instagram aqui para vocês. Vocês entram em contato lá junto comigo, tá? Entre em contato comigo lá pelo Instagram e demonstrem o interesse que eu vou abrir um grupo, tá bom? Que eu não sou muito boa ainda com grupo, né? Eu ainda preciso aprender muito sobre. Mas, para quem quiser estar mais pertinho, assim, eu vou abrir esse grupo, tá? Então, quem tiver interesse, entre em contato comigo. E vamos que vamos. Uma ajudando a outra nesta jornada, tá bom? Então, bora lá. A princípio, eu não vou... Vai ser gratuito, porque vai ser um teste, né? Pra ver se eu vou conseguir conciliar. Então, a gente fica juntas lá, gratuitamente neste grupo.
E aí depois a gente vê como é que vai acontecendo as coisas, tá bom? Mas a princípio, assim, o primeiro grupo eu vou fazer gratuito pra vocês, tá bom? Só pra gente estar ali, junto, trocando experiência. Então, quem tiver interesse, me chama no Instagram, que eu mando o link pra vocês, tá bom? Mais pra dezembro, assim, pra 2026 a gente vai se programando já. Porque agora nós já estamos na boca do Natal, né? Mas mesmo assim, a gente já vai montando o grupo já. Já vai acrescentando as pessoas, tá bom? Então, mandem o contato pra mim, que eu já mando o link pra vocês. Quem quiser participar desse grupo, beleza? 3 horas da tarde, estou iniciando aqui os meus trabalhos alimentares. Peguei esse pão aqui, ó, da Panko Zero, esse que eu tô usando, tá? Sem açúcares. Aqui tem 50 gramas de pão, tá? 50 gramas também daquele patezinho de cenoura maravilhoso que eu já falei pra vocês da sogra. 90 gramas de acém cozido, né? Refogado, que eu fiz no fogo, tals. E 40 gramas de mussarela. São brusquetinhas, né? Mas eu vou comer com garfo e faca. E é isso, vamos que vamos. Beijo, gente. Fazendo umas coisas aqui, né? Enquanto o nenê dorme. Já tá quase na hora de eu acordar ele, porque senão vai longe. Tô tendo que acordar ele, porque na parte da tarde ele tá dando umas cochiladas boas, viu? Aí tava aqui, estendendo roupa, lavando uma louça, dando uma geral aqui na air fryer, na minha sanduicheira. E tava pensando aqui, né, pra falar pra vocês tudo que eu senti nesse processo desses 10 dias na Esborne aí, né? E nesses 2 dias que eu já voltei pro foco. E o que eu posso dizer pra vocês é o seguinte, eu não tenho nem medo de sair da dieta. Não é nem esse o meu medo. Eu tô olhando ali porque eu tô olhando a câmera pra ver se ele não vai acordar. O meu medo maior sempre, quando eu saio da dieta, é não conseguir voltar. Porque você permanecer alguns dias fora da dieta, quando tem uma comemoração, quando você vai viajar, eu não vejo problema nenhum. Eu acho que faz parte da vida isso, né? A gente vai ter que lidar com isso pra sempre, mesmo quando a gente estiver no nosso peso ideal. E é perfeitamente normal isso. É a vida de uma pessoa normal. A não ser que a pessoa se isole em casa, não saia nunca mais, ou então leve marmita para os lugares aonde ela vai. Mas o problema de tudo isso é sempre você ter forças para não continuar levando esse ritmo de vida. Porque esse tempo que você passa se divertindo e comendo e festejando não pode ser o principal da tua vida. Não pode ser o foco, sabe? O principal da sua vida tem que ser a alimentação correta. E eu confesso para vocês que ontem não foi um dia muito fácil, assim, não em questão de vontades e nem nada, mas em questão de fome mesmo. Parece que o corpo, quando ele se acostuma com o carboidrato e você dá uma segurada, parece que o organismo pede. Então, eu acho que deve ser alguma coisa hormonal mesmo, alguma coisa de, sei lá, sempre quando você faz alguma mudança no organismo acontece isso, né? Então, é isso, a gente sempre tem que estar preparado para o retorno. O perigo está em não voltar, não é nem você curtir, porque isso faz parte. O perigo está em você não ter estrutura mental para voltar para o foco depois e continuar vários dias, não é? Então, assim, graças a Deus eu tô bem focadinha, tô aqui fazendo uma fraldinha agora pra eu comer de janta, que eu já tô com fome, inclusive nesses 2 dias eu senti muita fome, mas eu estou conseguindo me controlar e controlar minha mente, porque é por um bem maior, né? Eu quero encerrar logo esse capítulo da obesidade da minha vida. E eu sei que daqui pra frente eu vou ter só comemoração, mas mesmo assim eu vou tentar me manter no foco durante a semana,
para não deixar que isso atrapalhe, né? Que eu ganhe muito peso agora no final do ano e depois no começo do ano que vem eu tenha que recuperar tudo que eu já tinha eliminado, né? Então as comemorações fazem parte, tudo faz parte da vida, mas a gente tem que intercalar entre diversão e obrigação para que as coisas não aumentem muito, né? Virar essa chavinha e entender que agora é hora de voltar para minha realidade, que tem que ser, na maioria do meu tempo, o que eu quero fazer para sempre na minha vida. E é sempre que eu falo para vocês, é coisa de equilíbrio, entender que você não precisa deixar de fazer as coisas que você gosta, mas que na maioria das vezes você precisa fazer o que tem que ser feito, beleza? Então eu vou continuar aqui e daqui a pouco eu mostro pra vocês a fraldinha, tá bom? Beliscar aqui, minha gente, 130 gramas de fraldinha que eu acabei de fazer na air fryer, tá? Beijo. Acabei comendo 170 gramas de fraldinha, ai, tava uma delícia. Fiz quase 900 calorias até agora. Engraçado é que eu não comi nenhuma sobremesa. Olha só, que maravilha. Acho que eu vou deixar pra fazer um bolinho de banana com aveia mais tarde. Porque, sinceramente, já bati proteína já. Já fiz mais que o mínimo. Então, o que vier agora é lucro, né? Faço um bolinho aí com um ovinho, uma banana e aveia. Sucesso total. Uma coberturinha de chocolate. Ó, aí acabo com as minhas 300 calorias que faltam e ainda com um bolinho bem gostoso. Tô aqui com o neném, né? E é isso. Né, meu amor? Né, meu amor? Olha lá. Meu amor! O que você tá aprontando, meu amor? Olha o que eu fiz ali, ó. Catei os enfeites do aniversário dele, que a minha cunhada que faz, né? Esses trabalhos aqui, ó. O meu pai amado de misericórdia. Esses trabalhos aqui, ó, de EVA, ó, todos esses aqui foi a minha cunhada que fez pra ele. E tanto o Bob como os heróis. Esse daqui eu comprei, este aqui. Ele é aquele balãozinho, né? E aí eu coloquei aqui na caminha dele. Aí ele fica olhando, ele adora. Viciado no desenho do herói, né? E é isso, gente. Eu fiz, acho que não fiz nem 30 gramas de carboidrato hoje, naturalmente, assim. Aí, mas depois do bolinho, que eu vou fazer mais, que eu vou fazer mais tarde, aí já não sei. Mas tô conseguindo manter aí até umas 80 gramas de carbo por dia. Eu acho isso muito bom já. Dá pra viver tranquilamente, dá pra comer um pãozinho, dá pra comer um arrozinho com feijãozinho, aí de vez em quando um bolinho. Cada dia a gente escolhe aí, né, alguma coisa pra comer. E tá tudo tranquilo, assim, agora que eu comi a carne tá tranquilo, né? Eu tava com fome, mesmo depois da refeição mesmo, tomando o olhinho de coco, mas demora aí pelo menos uns 3 dias pro corpo se readaptar. Aí no final de semana chega, eu vou pro meu pai e a Zé do pé do frango de novo, mas segunda-feira nós estamos aí de volta, de novo na atividade, porque é assim que tem que ser, beleza? Então, eu vou ficar com ele aqui agora. E depois eu mostro quando eu for comer o bolinho pra vocês. Meia-noite. Tô quase indo tomar um banho. Primeiro o neném precisa dormir. Tomou banhinho e tal. E o que vocês não viram é que agora há pouco eu fiquei com uma vontade horrorosa de comer doce. E aí eu falei pra vocês que eu ia fazer aquele bolinho e tal. Só que eu fiquei com muita preguiça. E também eu ia ter que deixar o nenê com eles. E eu já deixei o nenê uma boa parte da tarde, depois que ele acordou, pra eu fazer a fraldinha, tudo. Deixei ele com o Dudu. E aí eu não quis, né, perturbar mais o Dudu e tal. Aí eu fui lá e comi 30 gramas de chocolate Hershey's de menta. E acabei comendo um pãozinho francês. 50 gramas de novo. Que o sogro trouxe um pãozinho fresquinho e eu não resisti. E com aquele patezinho de cenoura da sogra.
E foi isso que eu comi. E eu tava com fome. Então, ao todo eu comi 1.220 calorias, tá? 60 e poucas gramas de carbo, então quer dizer, mesmo assim eu comi bem pouco carbo. 105 gramas de proteína e acho que 50 e poucas gramas de gordura. Então foi um dia super bacana, né? Apesar dos pesares, apesar de eu ter comido pãozinho, porque hoje eu não comi arroz, né? Então assim, eu comi 2 vezes pãozinho, então tá ok, tá bom? Também não comi fruta tipo, o único legume que eu posso dizer que eu comi foi patê de cenoura, né? Que vai cenoura, que vai pimentão e sachê de tomate. Então, é isso. Agora eu vou ficar só no café e na água. Devo tomar mais uma xicrinha de café aí, vamos ver. Pra eu aguentar o tranco aí, porque hoje eu tenho que fazer frango pro almoço dos meninos de amanhã. Que o Dudu vai almoçar antes de ir pro trabalho, então eu já deixo uns filezinhos lá fritinhos para nós 3, né? Tenho um pouco de fraldinha também para amanhã, então já me garante almoço e janta. E preciso fazer uns legumes também Vou ver se eu faço um brócolis, tô com vontade de comer brócolis. Eu até tenho uma couve aí, talvez eu faça a couve se ela ainda estiver boa também. Só dar um sustinho na panela, né? Vamos ver se eu vou fazer o brócolis ou se eu vou fazer a couve. Se a couve estiver boa, eu faço a couve. Tá bom? Então, para não postergar muito, um beijo para vocês. Fiquem com a pesagem pra gente fechar esse vídeo. E aí eu vou abrir outro vídeo mostrando quarta e quinta para vocês. Vou tentar postar ele na sexta, antes de ir pro meu pai, pra casa do meu irmão, porque eu vou sexta-noite pra casa do meu irmão, né? Aí eu não vou filmar nem no meu irmão e nem lá no meu pai. Aí eu volto segunda-feira. Combinado? Então, vou tentar fazer 2 vídeos pra vocês essa semana aqui. Segunda e terça, quarta e quinta. E vamos ver se eu perco pelo menos uma parte desse inchaço aí. Desses 4,8 kg que eu enchei, engordei. E já se for embora 2,1 kg. E agora vamos em busca aí desses 3 quilos que eu preciso eliminar para chegar no peso que eu estava antes do aniversário. Beleza? Voltei só para dizer que eu vou começar as coisas na cozinha agora. São quase 3 horas da manhã. E eu tive que esquentar um pouquinho mais de fraldinha para eu comer, que eu tô com fome, tá? 60 gramas de fraldinha. E é isso. Antes de fechar esse vídeo mostrando o meu peso aqui pra vocês, eu quero dizer que eu já abri o grupo. Chama Grupo das Divolitas. Mistura de diva com pirulitas, né? Porque todo mundo tem o seu lado diva e todo mundo tem o seu lado pirulita também. Pelo menos todo mundo que me acompanha aqui e se identifica comigo, eu me sinto uma divolita. Então eu já abri o grupo. E tô com a ideia de a gente fazer um desafio de 21 dias até o Natal, tá? É uma low carb ajustada mesmo, assim. A gente reduz um pouquinho o carboidrato, foca na proteína e na comida de verdade, né? E alguns industrializados do bem também vão poder entrar, como sempre. Né, é o que eu acredito e é o que eu mostro aqui para vocês. Então, mais uma vez, se vocês estiverem interessados em entrar nesse grupo, tá? Por hora é gratuito. Vou fazer esse desafio aí com vocês para vocês estarem mais pertinho de mim e a gente juntas ali no grupo. 21 dias até o Natal. Então a gente deve começar aí, sei lá, dia 1º de dezembro e terminar dia 21 para dar tempo depois da gente ficar tranquilo para as festas, né? De Natal. E aí depois em janeiro a gente volta com outro desafio. E aí a gente vê como é que vai ficar. Tá bom? Então, quem quiser participar, vou colocar meu Instagram aqui de novo. Espero vocês lá no grupo das Divolitas, tá bom? Agora fiquem aí com a pesagem de quarta-feira
E aí eu fecho o vídeo e a gente inicia outro vídeo depois. Beijão, gente. Até o próximo vídeo.